Olá, infecto! O vídeo de hoje vai ser um recorte explicando para vocês sobre pneumonia, inclusive em crianças, e antibiótico, óbvio. Mas antes de vocês irem pro vídeo, eu quero deixar um convite aqui. Se você está assistindo antes do dia 30 de setembro de 2024, dá tempo de você participar da Maratona Antibiótico. A maratona é um desafio de 8 dias em que você vai aprender como pensar o raciocínio clínico na hora de prescrever um antibiótico, como interpretar um antibiograma, aprofundar mesmo os seus conhecimentos. E vai ser muito mão na massa, porque vai ser através de casos clínicos e eu te guiando nesse processo. Eu vou deixar aqui o link na descrição, ou então é só você digitar papofectado.com, que aí você vai ter acesso. Caso você esteja vendo o vídeo depois do dia 30 de setembro, a maratona já vai ter começado. Mas aí, entre no nosso site, que provavelmente eu vou estar oferecendo algum outro produto para você aprender antibiótico, tá certo? Um beijão, aproveitem o vídeo e já sabe, tá? Se inscreve aqui no canal e deixa sua curtida. Até mais! Então vamos lá. Primeira questão, é um paciente de 4 anos, levado ao pronto atendimento, com história de coriza há 5 dias, evoluiu com tosse produtiva e febre há 2 dias, hiporexia leve. Mãe nega doença em casa, criança frequente escolinha, apresenta vacinação em dia. Peso de 16,8, previamente rígido. Ao exame, que estava alterado, a frequência respiratória para 4 anos estava ok, é que na ausculta pulmonar foi visto estertores crepitantes localizados em terço médio à direita. Qual a conduta mais adequada para esse caso? Então vocês veem que eles já colocam aqui as opções do antibiótico. Mas antes de a gente ir logo marcando, vamos fazer o exercício aqui do Sumipac. Qual a suspeita diagnóstica, qual a suspeita clínica que vocês colocam aí? Acabou que ficou meio na cara, né? Que é um paciente com quadro respiratório, com febre, com acometimento pulmonar. No sul, vocês colocariam o quê? A gente já sabe que é uma pneumonia. Local. Esse L é para lembrar para a gente a localização, tanto se é de comunidade ou hospitalar. Por quê? Quando a gente pensa em prescrever um antibiótico, os micro-organismos de comunidade são uns, de hospital são outros. Então, nesse caso aqui, seria de comunidade. E eu sempre peço para vocês também lembrarem a localização, qual seria o órgão, porque a penetração também influencia. Então, aqui, pulmão. Pensando em uma pneumonia de comunidade em criança, quais são os micro-organismos que vocês querem cobrir? E a gente tem que lembrar. Antes de mais nada, gente, em criança, que não é o foco aqui, mas assim, em criança, primeiro é vírus. Viral, sempre, né, na mente, mas ele tem comemorativos para a gente pensar em bactéria. Né? Ele passou a ter uma tosse secretiva, ele passou a ter crepites pulmonares. Seria interessante também ter um raio-x, uma TC de tórax, porque se fosse um infiltrado mais intersticial, difuso, a gente pensaria mais no vírus. Se fosse algo bacteriano, uma consolidação, enfim. Mas aqui a gente vai pensar logo nas bactérias. Então, gram positivo, pneumococo. Vocês colocariam aí mais alguma coisa? A gente também inclui. E Carol falou atípico, muito bem. Então, gram negativo. A gente vai falar aqui moraxella, hemófilos. E atípicos, que são aqueles patógenos que não coram pelo gram, que aí a gente inclui, né? Mycoplasma pneumoniae, e aí vai. Então, acaba que a microbiologia da pneumonia na criança é muito similar à do adulto. O nosso paciente é uma criancinha, isso é importante, porque por ser criança tem alguns antibióticos que assim, por exemplo, quinolona, a gente evita em crianças,
tetraciclinas, né, doxiciclina, da cobertura aí de atípico, por exemplo, a gente não vai usar em crianças. Então é importante a gente ponderar e sempre lembrar dos efeitos colaterais, que é o que o nosso paciente vai tolerar, e também os custos. Eu fiz esse slide para poder facilitar a visualização de vocês. Então, assim, quando a gente fala da penicilina benzatina, a gente está falando de uma penicilina G, que é a bezetacil, né? Penicilina benzatina, gente, bota a coisa na cabeça de vocês. É basicamente gram positivo, e quando a gente está falando desse gram positivo, é principalmente o quê? Streptococo. Quando a gente está falando de penicilina G, a gente está falando de um antibiótico que vai pegar bem gram positivo. Então, penicilina G pega streptococcus. A gente está falando aí do pneumococo. Então, penicilina G, ela pega bem streptococcus piógenes, por exemplo. Então, se você está vendo o paciente com a faringoamidalite, que tem petequias, né, no palato, está bem sugestivo de streptococcus piógenes, você pode fazer bezetacil. Agora, se você está em dúvida, ai meu Deus, pode ser que seja por algum gram negativo, não dá para fazer bezetacil, tá? Penicilina G também pega listéria, pega enterococcus fecalis, apesar da gente ver que com o advento da ampicilina, ficou sendo muito melhor a ampicilina para listéria e enterococcus. E Staphylo não pega, então lembra, bezetacil para infecção de pele não rola, gente. Só rola se você tiver certeza que aquela infecção de pele é por estrepto. Se você está em dúvida se é estrepto ou Staphylo, não vai fazer bezetacil, porque não pega, já queimou. Staphylo não rola mais com bezetacil. Para gram negativo, o que acontece? A penicilina G, ela só vai pegar, meu povo, Neisseria meningitidis. Então, quando é uma meningite por meningococo, dá para usar ainda a penicilina G. Mas, por exemplo, meningite por pneumococo, por já ter resistência, a gente já não usa mais. Então, por isso que nos guidelines hoje, quando o paciente entra no hospital com meningite, a gente bota ceftriaxone. Por quê? O pneumococo, o ceftriaxone vai pegar bem, mas a penicilina G não. E lembrar para vocês que a penicilina G, bezetacil, também pega anaeróbio, tá? Anaeróbio de orofaringe. Então, às vezes, infecção de boca, você pode usar bezetacil, mas a gente acaba não utilizando muito, porque é incômodo para o paciente ter que ficar fazendo. Tem que ser ou na veia cristalina ou a bezetacil mesmo. E costrídio, que hoje em dia, assim, costrídio dificílio, os maiores estudos são realmente para metronidazol, vanco, mas tétano, por exemplo, costrídio tetânia, a gente utiliza a penicilina, tá certo? Então, assim, para o nosso caso, pneumonia, pneumococo, não vai rolar, porque já temos cepas resistentes. Agora, se eu estou falando de amoxicilina, o espectro já é diferente. Vocês vejam que a amoxicilina e ampicilina vai ter um espectro semelhante para gram positivo. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, tá dando para ver direitinho? Mas aqui, ó, a amoxicilina e a ampicilina vai ter um espectro semelhante da penicilina G, certo? Sendo que, quando a gente adiciona, no caso aqui, a amoxicilina com clavulanato e a ampicilina sulbactam, quando a gente adiciona, passa a ter cobertura para Staphylococcus aureus sensível à ampicilina. Então, MSSA, com o inibidor de beta-lactamase, amoxicilina, ampicilina sulbactam, butazocin, que é peracilina, tazobactam, vai ter cobertura. Mas se é inibidor de beta-lactamase, não. Então, vocês vejam que é um espectro semelhante,
sendo que para estreptococo vai pegar o pneumococo, coisa que a penicilina G já não pega mais. Listéria e Enterococcus faecalis, apesar da teoria a amoxicilina ter ação, a ampicilina é o que a gente realmente usa, é o que mais tem estudos. E quando a gente foca em gram negativo da amoxicilina e ampicilina, vocês vejam aqui, o espectro aumenta muito mais. Enquanto a penicilina G só vai pegar meningococo, a amoxicilina, ampicilina vai pegar Neisseria meningite, Neisseria gonorreia, patógenos respiratórios, então moraxella, hemófilos, enterobactérias, E. coli, proteus, Klebsiella. Quando a gente vê Streptococcus pneumoniae, hemófilos influenza e moraxella catarrhalis, a amoxicilina pega. A amoxicilina pega. Então seria sim uma opção. Atípico não pega. A amoxicilina, ampicilina não vai pegar atípico. Aí, nesse caso, teria que combinar ou com macrolídeo, com azitromicina, ou com, no caso de adultos, com, por exemplo, poderia usar também doxiciclina, né? Aqui no Brasil, a gente não utiliza muito doxiciclina para atípico em pulmão. Mas no guideline do AEDC eles colocam, então nos Estados Unidos é mais comum. Aí, vamos lá, ele vai e coloca aqui pra gente. Ceftriaxone. Ceftriaxone. Eu gostei da fala de Ana, porque Ana falou assim na hora, o espectro aumenta mais. De fato, quando a gente vai comparar entre as cefalosporinas, o espectro, vocês veem aqui, o ceftriaxone, o espectro em relação às outras aumenta. Então, em relação à cefalexina, o espectro para gram negativo aumenta bem mais. Em relação à cefuroxima, também. Mas em relação à amoxicilina com clavulanato, é a mesma, ou sem, com ou sem, é a mesma coisa. Então, a amoxicilina e a ampicilina pega meningococo. A gente não utiliza muito, porque não tem muitos estudos, mas na teoria tem ação. Ceftriaxone pega meningococo. A amoxicilina pega gonococo. Ceftriaxone pega. Patógenos respiratórios. Ceftriaxone também vai pegar. Moraxella, hemófilos, enterobactérias. Então vocês vejam que o espectro não muda muito. É a mesma coisa em relação ao gram positivo. Streptococcus. Inclusive, ceftriaxone para gram positivo tem até um espectro menor, porque não pega listéria, não pega enterococcus faecalis, na verdade. Listéria, nenhuma cefalosporina pega, nem enterococcus faecalis, exceto a Staph carolina. E Staphylococcus aureus, ceftriaxone pega na teoria, mas a gente não utiliza muito na prática para MSSA, porque acaba que temos opções muito melhores. Então, por exemplo, para uma infecção de pele, é muito melhor você usar amoxicilina com clavulanato, que vai pegar Streptococcus e Staphylococcus aureus, do que usar ceftriaxone, porque a ação da amoxicilina com clavulanato é melhor. Então, veja só, é realmente duas opções, tanto a ceftriaxone quanto a amoxicilina. Agora, o contexto muda, que aí foi essa cara da questão. Essa cara da questão porque eles vão pedir aí qual seria o melhor. E eu concordo com vocês. O paciente está estável, ele está em bom estado geral, ele não está com sinais de sepse. Então dá para ele ir para casa com a amoxicilina oral e retornar em 48 horas. Tá certo? Carol mencionou a questão aí de que viu no guideline da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, o clavulin como primeira opção, porque assim, realmente, de fato, principalmente até para infecções de vias aéreas superiores, a gente está vendo cada vez mais gram negativo, então moraxella, hemófilos produzindo beta-lactamase e já tendo resistência à amoxicilina pura. Então, em muitos guidelines, eles estão trazendo já o clavulanato como primeira opção, tá? Mas é importante vocês terem noção de que
A depender da epidemiologia local, dá para fazer a amoxicilina pura. E nesse caso aqui, ó, ele está estável, você poderia fazer a amoxicilina pura e qualquer coisa ele voltaria para reavaliar, tá? Ceftriaxone é uma opção? É uma opção. Só que você não precisa internar esse doente. Não é um paciente que tem necessidade de internar. Penicilina, bezatina, a gente viu que não pega. Não vai pegar os patógenos gram-negativos respiratórios, não vai ter ação. E para pneumococo, a gente já viu que tem também resistência. Então não dá. Azitromicina. Azitromicina, galera, é aquela classe, os macrolidos são aquela classe que o pessoal fica assim, é atípico. Gente, macrolida não pega só atípico, tá? Macrolida pega gram positivo e pega também gram negativo. Tanto que na diretriz de pneumologia de 2018 sobre PAC para adultos, pacientes sem comorbidades estáveis, eles até colocam para fazer a azitromicina sozinha. Mas tem que ter muita ressalva nisso aqui. Por quê? Apesar de, na teoria, macrolida ter cobertura para pneumococo, cada vez mais a gente tem visto resistência. Pneumococo resistente à azitromicina. Então, se é um paciente que não está legal, que não está bem, e aí, por exemplo, nesse caso aqui, porque ele não deu opção, ele bota, né, de fazer azitromicina e liberar. Só que nesse caso não dá só para liberar. Você poderia até botar azitromicina, né, pensando, tá, vamos dizer que tem, só que teria que voltar para garantir que realmente está tendo ação, porque pode ser que já tivesse ali um pneumococo resistente à azitromicina. Então, por isso que acaba que, a depender, é melhor você já fazer a amoxiclave, porque garante melhor evitar essas beiradas da resistência. Mas a azitromicina não pega só atípico, pega também gram positivo e gram negativo. Então, seria uma opção, mas retornar, para você garantir que está tendo ali ação contra o pneumococo. Tá certo? Carol perguntou assim, então, teoricamente, onde cabe a MOX, cabe ceftriaxone, sem precisar no contexto clínico, no caso, focando apenas na cobertura dos micro-organismos. Em relação a gram negativo, cabe, Carol. Em relação a gram negativo, cabe. Mas em relação a gram positivo, não. Por quê? Em relação a gram positivo, listéria, ceftriaxone não pega, e nem enterococo. Coisa que a ampicilina, a amoxicilina vai ter ação contra listéria e contra listéria e enterococo. Tá certo? A ampicilina é que os mais estudos são efetivos, entendeu? Mas para gram negativo é muito similar. É muito similar o espectro. Tanto que, assim, eu fiquei até pensando, poxa, realmente, por que a gente não usa a amoxicilina para gonococo? Porque na literatura, a amoxicilina pega gonococo. Mas eu estava vendo, assim, praticamente não tem estudo. Então, por isso que acabam fazendo mais ceftriaxone e N quando o paciente tem gonorreia. Mas é mais por conta de evidências científicas mesmo. Porém, o espectro para gram negativo é muito similar. Só para gram positivo que realmente a amoxicilina e a ampicilina vai pegar a listéria e enterococo, coisa que as cefalosporinas, exceto a ceftarolina, a enterococo, né, não pega.